Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando a Palavra de Deus, as revelações no livro do Apocalipse e estamos no capítulo 8, analisando as trombetas. O tema de hoje, as trombetas, avisos de Deus, primeira parte. Vamos à Bíblia, primeira trombeta, capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O historicismo tradicional adventista interpreta a primeira trombeta como sendo ataques de povos bárbaros ao Império Romano, vândalos, ostrogodos, e eu fico pensando, os primeiros cristãos, será que eles pensavam desta maneira? Quando receberam a revelação do Apocalipse, será que eles estavam conscientes de que, olha, vai acontecer um ataque dos hunos, depois vem o ataque de Genserico, depois vem o ataque de fulano, Beltrano, será que foi assim que eles compreendiam? Evidentemente que não. A história vai registrar um fluxo constante de acontecimentos que somente a partir do século XVIII, século XIX, século XX, é que os estudiosos, analisando a história, interpretaram como sendo assim. Então, as trombetas, elas são eventos que anunciam as artimanhas de Satanás, as estratégias do inimigo para destruir o povo de Deus, para impedir a obra de Deus de avançar, para impedir que a mensagem dos três anjos sejam pregadas e o mundo advertido, para impedir, portanto, que pessoas de todas as religiões sejam salvas. Então, a primeira trombeta, ela trata de problemas ambientais muito sérios. A primeira, segunda e terceira e quarta trombeta tratam desses assuntos assim. Existem dois tipos de castigos ou juízos no Apocalipse. Aqueles que são permitidos por Deus e que são advertidos aqui pelas trombetas, que acontecerão antes do fechamento da porta da graça, e aqueles castigos ou juízos vindos diretamente de Deus, que são as 7 pragas, que acontecerão depois do fechamento da porta da graça, que é a resposta de Deus às orações dos santos, julgando o mundo que derramou sangue, que perseguiu, que matou as fiéis testemunhas de Jesus. Você está preparado? Então não se esqueça de deixar seu like, assistir o vídeo até o final e se inscrever aqui no nosso canal. Você vai perceber que os flagelos que acontecem sob as trombetas são uma imitação das 7 pragas. Veja só, as trombetas falam sobre flagelos que caem sobre a terra, no Apocalipse 8:7. As pragas vão cair também sobre a terra, Apocalipse 16:2. A segunda trombeta vai fazer que seja afetado o mar e a vida marinha, Apocalipse 8, verso 8. As pragas, também a segunda, vão cair sobre o mar, Apocalipse 16:3. A terceira trombeta vai afetar os rios e fontes de água, Apocalipse 8:10. A terceira praga, vai afetar os rios e fontes de água. Apocalipse 16:4. O sol será ferido na quarta trombeta, Apocalipse 8:12. E o sol será ferido na quarta praga, em Apocalipse 16:8. Haverá o escurecimento do ar, Apocalipse 9, verso 2. As trevas cairão sobre o mundo também na quinta praga, Apocalipse 16:10. A sexta trombeta toca sobre o grande rio Eufrates, Apocalipse 9:14, e a sexta praga cairá sobre também o rio Eufrates, Apocalipse 16:12. O mistério de Deus será terminado na última trombeta, e na última praga também declara-se que acabou o tempo da graça, acabou tudo e Deus não haverá mais oportunidade de salvação, Apocalipse 16:17. No final de tudo isso existem relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. Então perceba que as trombetas são uma imitação, são ações diretas de Satanás
para realizar o seu intento de impedir a obra de pregação, e ele vai imitar as 7 pragas para que as pessoas possam entender, serem levadas a deduzir que são pragas de Deus. Porque elas sabem que virão 7 pragas sobre a terra. Eles sabem que o Egito um dia foi castigado por 10 pragas no passado. Então, Satanás lançará a mão desse artifício para fazer com que as pessoas supersticiosas compreendam que é Deus que está mandando castigo sobre o mundo por conta de algumas situações de pecado que as nações estão vivendo e que por isso eles devem se unir num programa amplo de buscar apaziguar a ira de Deus. Mas quem está por trás? Satanás. Com que propósito? Fazer com que certas leis sejam aplicadas, certos processos políticos e religiosos sejam alcançados e o povo de Deus seja impedido o mais cedo possível de continuar sua obra de pregação, de advertência ao mundo. Então fique atento. Satanás pode imitar? Com toda certeza. Nós vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 7, verso 10 a 12. Quando Moisés estava lançando os juízos de Deus sobre o Egito, a maioria dos sinais que Deus permitiu Moisés realizar, os feiticeiros de Faraó fizeram também algo semelhante. Êxodo 7, verso 10 a 12. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então, as varas de Arão, a vara de Arão, se tornou uma serpente, e os magos do Egito também fizeram a mesma coisa. As varas se tornaram em cobras. Êxodo 7, ainda, verso 19 a 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Verso 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. As águas tornaram-se em sangue pelo poder de Deus e pela magia dos servos de Faraó, dos feiticeiros do Egito. Êxodo 8, versos 5 a 7. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Êxodo 8, versos 16 a 18. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que torne-se em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então veja, tentaram. Mas Deus limitou o poder de Satanás, que estava por trás dessas ações dos magos do Egito. E Janes e Jambres, como diz Paulo, eram os principais magos, e eles, resistindo a Moisés, mas sob o poder de Deus, eles foram contidos. Então, as primeiras 4 trombetas advertem que haverá grandes problemas ambientais
e que esses problemas aumentarão em intensidade. A primeira trombeta fala de Saraiva, né? Uma chuva de meteoritos e fogo, incêndios em vários lugares, que queimam a terça parte das árvores e toda a erva verde, sangue, através de guerras, golpes de Estado, tempestades, cor de sangue, etc. Todos esses problemas ambientais que hoje estão, de alguma maneira, assolando o mundo, mas de forma bem reduzida, isso aumentará. Em muitos lugares haverá secas, escassez de alimentos, controle de estoques, bloqueios econômicos, e isso vai causar uma série de angústias, fazendo com que as pessoas tomem determinadas atitudes, tomem decisões. Mas isso são obras que Satanás estará produzindo para alcançar objetivos insanos. Então o que acontece? Como Satanás pode imitar? Sabemos que ele imita, certo? A Bíblia deixa muito claro. Por exemplo, Deus tem um filho, Jesus. Marcos 1, verso 11, verso 1, diz que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Satanás também tem um filho, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Você vai perceber que Satanás está sempre imitando a obra de Deus. Somente aqueles que estudam a palavra poderá saber e definir o que é falso, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é profano, o que é realmente de Deus e o que é a ação direta de Satanás. Pelas Escrituras é importante saber e é por ela que nós podemos sair vitoriosos nesse conflito. Deus tem o mistério da piedade, que o Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador, se tornaria homem e viria a este mundo para salvar a humanidade. 1 Timóteo 3,16. Satanás tem o seu mistério, só que é o mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,7 diz que o mistério da iniquidade, o processo de erguer na terra um homem do pecado e fazer com que a obra de Satanás seja levada de forma tranquila, subrepticiamente, de forma calada, mas com o poder com os poderes políticos, isso estaria realizando-se no mundo. Mas o povo de Deus estaria atento, porque eles estudam a palavra. Deus tem sua igreja. Mateus 16, 18, Jesus diz, olha, sobre esta pedra fundarei minha igreja. E Satanás tem o quê? A sua sinagoga do diabo, em Apocalipse 2, 9. Deus tem o seu dia de repouso, o dia do Senhor, o sábado, o sétimo dia. Mateus 12, verso 8, Jesus diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E Satanás tem o seu falso sábado, que é o primeiro dia da semana. Então, para tudo isso, Deus tem algo na sua palavra, Satanás tem algo em suas tradições para combater, para imitar, para tornar confusa as pessoas que não leem a palavra de Deus, mas ficam apenas ouvindo o que pastores, padres, religiosos, etc. falam, mas sem comprovação bíblica séria. Então, veja, é muito previsível que com essas questões ambientais, queima de florestas, incêndios, né? Aumento de temperatura, fazer com que as águas do oceano aumentem o nível e problemas sociais, falta de paz no mundo, tudo isso vai fazer com que as reações humanas sejam as mais previsíveis. Como eles vão reagir? Em forma de protesto, fazendo exigências de leis de proteção ambiental, as famosas Blue Laws, leis de proteção da família, leis das relações trabalhistas, leis que façam com que o próprio contexto familiar seja modificado. A família não será mais aquela família nuclear de pai, mãe e filhos, mas qualquer formação familiar protegida por leis. Pensam que Deus, então, está irado por conta da violação de suas leis divinas, né? E por isso, leis de caráter a recuperar o favor divino serão sugeridas. Enquanto isso, o povo de Deus estará fazendo o quê? Estará denunciando essa farsa político-religiosa, denunciando esse sistema de coisas iníquo que está sendo desenvolvido. Como é que o povo de Deus vai fazer isso? Joel 2, verso 28 a 30, Deus promete o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre velhos, jovens, até sobre as crianças, servos e servas, que receberão o dom e o batismo do Espírito Santo, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, como comprovação de que o dom do Espírito foi derramado sobre a igreja.
e eles vão anunciar a mensagem de Apocalipse 14, versículo 7, que é uma mensagem do primeiro anjo que diz que o juízo de Deus está se aproximando e que as pessoas precisam guardar o sábado e não o domingo. Apocalipse 14, verso 7, diz o quê? Quem é que lembra? Seguiu-se outro anjo, o primeiro anjo dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esses mesmos elementos atacados por Satanás são os mesmos elementos que apontam a Deus como Criador, apontam a Deus como mantenedor. E, portanto, o dia de sábado é que estará sendo resistido, é que estará sendo perseguido. A intenção é acabar com o sábado, acabar com o sétimo dia e implantar no lugar um dia falso de descanso. Por isso, Satanás trará esses juízos sobre a terra, né? Deus permitirá esses juízos aqui para advertir, mas são obras de Satanás. Que isso fique bem claro para você. Então, nesse tempo de intensa propaganda a favor do clima e do meio ambiente, onde cresce a ênfase pela paz mundial e do domingo como símbolo desse acordo, o povo de Deus, atendendo à voz profética, cessará de trabalhar no domingo e terá nesse dia eficiente oportunidade evangelística. Porque Apocalipse 8, versículo 7 fala que depois que foi derramado as brasas do incensário, do altar, sobre o povo de Deus, eles estarão recebendo o Espírito Santo. E aí, meu amigo, houve vozes, trovões e relâmpagos, é Deus dizendo: minha lei estará sendo atacada, mas terá um povo para defender o caráter santo da lei de Deus e desenvolver também um ministério consagrado de pregação, de vivência da obra de Deus. Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 232 e 233, ela escreveu lá de San Antonio, Califórnia, em 17 de agosto de 1902, respondendo a um questionamento sobre esse momento. Prezado irmão, procurarei responder à sua pergunta quanto ao que deve fazer no caso de serem decretadas leis dominicais. A luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise que parece estar se aproximando agora, foi que quando o povo fosse compelido à observância do domingo, os adventistas do sétimo dia mostrassem prudência, deixando o seu trabalho comum nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Deus avisou o seu povo. O povo de Deus precisa entender que o espírito de profecia, o dom de profecia para a igreja, é para alertar, instruir a igreja a se colocar numa posição adequada para viver esse momento de crise. Ellen White continua em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 232 e 203 ainda. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não devemos lhes dar oportunidade alguma de nos chamarem de violadores da lei. Se tiverem de refrear unicamente indivíduos que não temam a Deus nem aos homens, em breve isso perderá para eles a novidade e verão que não lhes é coerente nem proveitoso serem estritos quanto à observância do domingo. Prossigamos com nosso trabalho missionário, de Bíblia na mão, e o inimigo há de ver que derrotou sua própria causa. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito, fazendo ao mesmo tempo uma obra da mais elevada importância. Isso significa que haverá muitos irmãos na igreja que vão demonstrar assim, que estão lutando contra um sistema que está impondo o domingo, e esses irmãos vão sair denunciando, criticando, vai trabalhar os domingos e vai estar assim desafiando as leis dominicais. E o que Deus está dizendo? Não desafie, pare de trabalhar. E use o domingo, abra a igreja aos domingos, faça trabalho missionário, faça cultos dominicais. Vocês não estarão recebendo a marca da besta fazendo isso, não. Vocês estão aproveitando a oportunidade para pregar o evangelho, para instruir as pessoas. Ela continua: se dedicarmos o domingo à atividade missionária, o chicote será arrebatado das mãos dos fanáticos arbitrários que se teriam deleitado em humilhar os adventistas do sétimo dia. Ao verem que nos domingos nos empenhamos em visitar o povo e abrir perante eles as Escrituras, é inútil procurar impedir nossa obra fazendo leis dominicais. Então, se seguirmos a orientação da palavra de Deus,
prosperaremos, porque é assim que diz a palavra do Senhor. No capítulo 7, de 1 a 3, a gente vê que aparece um anjo de Deus tendo o selo de Deus nas mãos, e ele olha lá que tem 4 anjos segurando os 4 ventos, que são as comoções políticas, os poderes demoníacos, tentando levar a destruição completa ao mundo. E lá é dada uma ordem para segurar esses ventos até que sejam selados o povo de Deus, com o selo de Deus. Então, vemos Deus ordenando que deve ser protegida a terra, as árvores e o mar, até que seus servos sejam selados. Isso indica que ele não é o responsável pelos eventos que destroem a natureza revelado nas trombetas. Também sabemos que o objetivo de uma destruição total, se fosse permitida, é eliminar o povo de Deus antes de completar o número dos selados. Por isso, reafirmamos, a destruição nesse momento, profetizada nas trombetas, não vem diretamente da mão de Deus. Ele apenas permite isso, e nem o som da trombeta é uma ordem para Satanás realizar essa destruição, mas sim um aviso para nós, agora mesmo, sobre o que esperar após o encerramento do tempo da graça, porque as coisas vão piorar com toda certeza. Então fique alerta. Isso é um aviso de Deus para a igreja e para o mundo. O diabo vai estar fazendo essas coisas e alguém será eleito bode expiatório. E com certeza serão aqueles que não estão guardando o domingo conforme as leis que o mundo está pretendendo implantar. Ellen White diz em Eventos Finais, página 66, os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. Vai pegar muita gente de surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com os seus preceitos. Profetas e Reis, página 626. Ainda em Eventos Finais, página 82. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder, o Senhor Jesus. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. Conselhos sobre o regime alimentar, páginas 188 e 189. Então, o povo de Deus tem em suas mãos uma visão profética além do alcance. Aquilo que o inimigo pretende fazer, Deus já avisou a igreja e já deu para a igreja o comportamento que ela precisa ter para enfrentar essa crise. Jejum, oração, estar desperto, estudando a palavra, com atenção, porque essa interpretação das trombetas de forma histórica, lançando tudo para o passado, ela está equivocada e não está preparando o povo para esses eventos. Portanto, meus irmãos, estude com atenção, assista esse vídeo até o final com paciência e compreenda o que Deus está nos chamando para fazer. A primeira trombeta, então, fogo, sangue, problemas ambientais, que continua na segunda trombeta, capítulo 8, verso 8 a 11. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Observe que, mais uma vez, o procedimento de Satanás é o mesmo. Aqui, o homem de Deus, o profeta de Pátimos, ele sabe o que é uma montanha, ele sabe o que é um monte, mas ele quer que a gente entenda que aqui essa linguagem, ela pode ser ao mesmo tempo literal e ao mesmo tempo simbólica. Se fosse um monte, ele dizia, foi lançado uma montanha, pegando fogo. Mas isso seria um absurdo. O que ele quer mostrar é que, ao mesmo tempo que é uma linguagem simbólica, esse monte vai representar alguma coisa, é também algo material, incandescente, que vai cair. Aonde? Sobre o mar. E isso vai provocar a morte de animais marinhos, da vida marítima, e vai provocar tsunamis, vai provocar destruições de embarcações, o comércio marítimo, o transporte marítimo vai ser grandemente prejudicado. Então isso vai trazer mais uma reação violenta das pessoas a respeito de achar que é Deus que está nos avisando que estamos fazendo mal à vontade dele, e por isso
religiosos, profetas vão se levantar e dizer: precisamos guardar o domingo, porque até então o domingo de Deus não está totalmente sendo guardado, respeitado no mundo inteiro como eles queriam. Então é isso. Algo como uma grande montanha. Então não é uma montanha, mas é algo parecido. E só podemos especular. O que existe lá no espaço que seja tão grande e possa cair na Terra, especialmente no mar? Um meteoro? Ou talvez a explosão de um vulcão súbito ou um instrumento bélico poderoso, o suficiente capaz de produzir um estrago enorme para a vida marinha, embarcações e, consequentemente, para cidades costeiras devido aos tsunamis? O que será isso? Ou será um ataque à grande Babilônia mística, que sofrerá duro golpe com a pregação denunciando sua hipocrisia? Ao que parece, são as duas coisas ao mesmo tempo. É algo literal, que vai cair ali, no mar, e é algo também simbólico, que representa uma pressão sobre Babilônia. O que é Babilônia? A união de todas as igrejas num contexto de afastamento da palavra de Deus, da lei de Deus, e abraçando suas tradições no lugar da palavra de Deus. Babilônia é uma grande confusão religiosa. Então, Jeremias, capítulo 51, ele profetiza sobre Babilônia, que ela seria lançada ao mar como uma grande montanha. Jeremias 51, verso 24 e 25, diz a palavra: pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Então, está profetizado desde o Antigo Testamento contra a Babilônia de Nabucodonosor e contra a Babilônia dos tempos finais, que era chamada a igreja, o Império Romano, e a Igreja Católica Romana nos tempos do cristianismo. Babilônia. Então, como um grande monte. Então, ela sofrerá um colapso, né? As pessoas verdadeiras que conhecem a palavra de Deus vão pregar o evangelho, vão ensinar a verdade, vão denunciar que essas ações em favor da guarda do domingo são essas violações da lei de Deus que estão trazendo esses castigos sobre a terra, e não é Deus que está atrás disso. E que quanto mais eles continuarem nessa busca incessante de impor um dia de culto mundial no domingo, vocês estarão recebendo a marca da besta. Entendeu? Então, Apocalipse 14, verso 8, que é a mensagem que esse povo de Deus vai estar pregando e que vai causar essa reação da igreja e dos poderes políticos, como se fosse uma grande montanha em chamas, é o que está escrito aqui na palavra. Apocalipse 14, versículo 8. Seguiu-se o outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E Apocalipse 18, de 1 a 3, Deus estará chamando quem está em Babilônia para sair de lá. O poder do Espírito Santo dará condições a eles ouvirem o evangelho do Senhor. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 21, Apocalipse 18. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então, veja bem, ao mesmo tempo que algo vai acontecer para afetar a vida marinha, as embarcações, o comércio marítimo, de que em Babilônia está sobrevivendo à custa disso, também a pregação do evangelho vai provocar essa reação tremenda em Babilônia. Muitas pessoas ouvirão o evangelho, sairão dela, compreenderão que estão sendo enganados
Por isso que será uma grande surpresa para o mundo quando isso acontecer, porque está todo mundo profetizando paz, todo mundo profetizando que o mundo precisa se reunir, formar um novo rebanho, onde a liderança da Igreja Católica será suprema sobre todos. Então, isso não pode acontecer porque a palavra de Deus está dizendo que isso é o caminho de Satanás. As igrejas evangélicas estarão se unindo à Igreja Católica para promover isso. E de verdade, são as igrejas evangélicas que mais pregam que o domingo é o dia do Senhor. A Igreja Católica, ela diz, é o sábado, mas nós mudamos para o domingo. Agora, são os evangélicos que dizem, a palavra de Deus diz que é o domingo, que é o dia do Senhor. E eles não conseguem provar isso na Bíblia, a não ser modificando o tom da palavra de Deus. Modificando aquilo que a palavra de Deus ensina com suas interpretações fantasiosas. Então, fica atento. Ellen White diz o seguinte para a sua igreja, em Eventos Finais, página 239. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios com seu carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Todos os que não têm o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de instrumentalidades satânicas, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon, onde a verdade e o erro será exposto e todos terão que ter tomado a sua decisão. A palavra de Deus é clara, o espírito de profecia concorda com ela. Continua Ellen White ainda em Eventos Finais, página 26 a 28. O que significam as horríveis calamidades no mar? Embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso prévio. O que significam os acidentes na terra? Fogo consumindo as riquezas que homens acumularam em grande parte pela opressão dos pobres. O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei, violam seu concerto e calcam aos pés o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso espúrio. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Manuscript Releases, volume 3, página 315. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Massas derretidas de rochas lançadas da água pela sublevação das coisas ocultas na terra, farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 946. Então, meus amigos, então é isso. A segunda trombeta alerta-nos de que haverá uma obra de pregação, de denúncia de Babilônia, que ela está sendo usada por Satanás de maneira consciente para pregar ao mundo um falso sábado, domingo, e enquanto isso Satanás está promovendo cataclismas, problemas ambientais, para confirmar essas falsas profecias de que é Deus exigindo que se guarde o domingo. Então, embarcações, vidas humanas, terra sendo queimada, destruída, tudo isso será provocado para se levar a esse objetivo, a essa intenção. Quais são os argumentos que serão usados pelos defensores da lei dominical? Ellen White, Eventos Finais, página 129. Satanás dá a sua interpretação aos eventos e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Manuscript Releases, volume 10, página 239. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade.
Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Grande Conflito, página 587. Então veja que o plano do diabo é esse. Você está sabendo, eu estou sabendo, por isso precisamos tomar uma decisão ao lado do Senhor, estudar a palavra, obedecer a Deus, nem que isso te custe o emprego, nem que isso te custe a sua própria sobrevivência. Deus entrará com recurso e com providência para a sua vida. Amém? Ouviu um amém aí? Glórias a Deus. Então diz a palavra que a terça parte da terra, a terça parte das árvores e também toda a erva verde foram queimadas. Então essa fração aí, terceira parte ou terça parte, é encontrada 14 vezes em Apocalipse. Aqui no versículo 7, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12 do capítulo 8, capítulo 9, verso 15, verso 18, capítulo 12, verso 4. Examine aí. Parece que em cada passagem, Satanás é o atuador por trás dessa terceira parte. Por isso, nomeado por alguns estudiosos de anjo da terça parte. Isso significa, mais uma vez, que Deus continua refreando o terrível poder de Satanás, evitando assim uma destruição global. Ele estará sendo limitado por Deus. Ok? Eventos finais, página 28, Ellen White diz: Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará a instrumentalidades humanas em dúvida, o que ele revela claramente em sua palavra. Então, o diabo é que está por trás disso. Ele é o anjo da terça parte, mas é o poder de Deus segurando para que ele não faça uma destruição global completa, porque senão atingirá os mensageiros de Deus. A força de resistência que Deus terá nessa terra, 144 mil, todas as pessoas que entendendo a verdade vão avançar pregando essa mensagem que você está ouvindo agora. E o que acontece com o povo de Deus? À medida que os desastres no meio ambiente se sucedem, aumenta o apelo popular feito por religiosos supersticiosos a favor de mais rigor a respeito da guarda do domingo. O povo de Deus ainda poderá adorar no sábado, posto que honra também o domingo. Mas a situação pode mudar de uma hora para outra. O povo de Deus vai estar guardando o sábado, adorando a Deus no sábado, também no domingo, né? Fazendo trabalho missionário, mas eles vão observar, olha, não estão guardando o domingo direito, porque para fazer isso tem que violar o sábado, como todo mundo está fazendo. E violar o sábado é quebrar a lei de Deus, é sair da aliança de proteção de Deus, é deixar o selo de proteção do Senhor. Então a igreja terá que tomar sua decisão e o mundo também. Vamos à terceira trombeta? Apocalipse 8, versículo 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Mais uma vez, a ação de Satanás contra a natureza. Agora contra as fontes potáveis de água doce. Uma estrela caída do céu. Quem é essa estrela que caiu do céu? Satanás. Com toda certeza. A palavra de Deus diz em Isaías 14, Deus, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Satanás. Ele é quem está por trás dessa ação de 1/3 disso ou daquilo sendo afetado por suas obras. Então, somente Satanás está diretamente aqui relacionado a essa ação. Ele é a estrela que caiu do céu. E aqui ele recebe o nome de Absinto. Quando se dá um nome próprio para alguma coisa, é porque por trás está uma instrumentalidade inteligente, engendrando, trabalhando, fortalecendo essa intenção. Então, o propósito das águas amargas, por que as águas se tornam amargas? Já aconteceu isso. Em Êxodo 15, versos 23 a 26, quando o povo de Deus estava para chegar em Canaã, para ser liberto, eles passaram por um lugar chamado Mara, onde as águas, o povo com sede, as águas eram amargas. E Deus permitiu. Moisés sabia que naquele trajeto tinha águas amargas.
Mas Moisés tinha absoluta confiança em Deus, que ele ia prover alguma coisa. Porém, o povo precisava ser testado. Nas águas de Mara, Êxodo 15, verso 23 a 26, diz assim a palavra: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, o propósito era provar o povo de Deus. Se eles tinham fé, se eles confiavam em Deus, se eles estavam fazendo a reforma de saúde que Deus estava pretendendo conduzir esse povo para Canaã. Assim, no tempo final, líderes agirão como Moisés, vão orar, vão buscar a Deus, vão agir pela fé, orarão fervorosamente a Deus em busca de auxílio. Será que o povo de Deus crê no poder da oração? Em Marcos 11, versos 22 e 23, é o único lugar na Bíblia que fala de uma montanha sendo lançada ao mar, em resposta à oração. Disse Jesus: se tiverdes fé, direis a esse monte, lance daqui ao mar, e assim se fará. Se creres na palavra de Deus, se creres no Senhor Jesus. Então, o povo de Deus, a essa altura, já fez a reforma de saúde? Deu ouvidos às orientações proféticas do Senhor? Ou vão esperar serem envenenados por Satanás? Então, isso demonstra que muitos do povo de Deus vão padecer sobre essa confusão que Satanás vai trazer à terra. Bebendo águas amargas, bebendo águas que estarão envenenadas, as fontes das águas. Pessoas vão sofrer com isso. Mas Deus vai intervir para o seu povo fiel. Seu pão e sua água lhe será dada. Nós precisamos crer nisso. Confiar na palavra de Deus, confiar que Deus estará atento às orações do seu povo. Isaías 33, verso 15 e 16. Leia na Bíblia. Confie no Senhor. Qual é a lição para o nosso tempo? Ellen White diz o seguinte: a incredulidade e a murmuração dos filhos de Israel ilustra o povo de Deus hoje sobre a terra. Muitos olham para o Israel do passado e se maravilham de sua descrença e contínua murmuração, depois de o Senhor ter feito tanto por eles, dando-lhes repetidas evidências de seu amor e cuidado. Acham que não se deviam ter mostrado ingratos, mas alguns que assim pensam murmuram e se queixam ante coisas de pequena consequência. Não se conhecem a si mesmos. Deus os experimenta com frequência e prova sua fé com pequenas aflições. E eles não suportam a prova melhor do que fez o antigo Israel. Muitos têm suas necessidades presentes supridas. Mesmo assim, não confiam no Senhor para o futuro. Manifestam incredulidade e caem no abatimento, no desânimo, em face de necessidades antecipadas. Alguns vivem em contínua preocupação, com medo de que venham a ter necessidade e que seus filhos sofram. Quando surgem dificuldades ou são postos em aperto, quando sua fé e amor a Deus são provados, recuam do sofrimento e murmuram do meio escolhido por Deus para purificá-los. Seu amor não se prova puro e perfeito para suportar tudo. A fé do povo do Deus do céu deve ser forte, ativa e perseverante, à prova das coisas que se esperam. Então a sua linguagem será: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1, pois ele me tem tratado generosamente. Então o povo de Deus precisa desenvolver fé. Hoje tem muita gente ansiosa, preocupada. Quando chegar esse tempo, como estará a sua fé? Como estará a sua vida? Você está fazendo a reforma? Está bebendo água? Você está praticando atividade física? Você está usando com temperança aquilo que Deus permite comer e beber? Você está fazendo a reforma de saúde em você, na sua casa, na sua família? Se prepare, porque muitos de nossos filhos, muitos de nossos membros vão sofrer e vão reclamar com os líderes. Por que eles estão passando aquilo se eles são servos de Deus?
estará sendo demonstrado que eles estão se apartando do Senhor desde agora, não fazendo aquilo que Deus está instruindo há muito tempo ser feito. Pastores e membros de igreja estão violando as recomendações do Senhor e, portanto, sofrerão nesses momentos tão difíceis que haverá sobre a terra. Assim como Israel abandonou a Deus e abraçou a idolatria, rejeitando sua lei, Deus adverte o mundo de hoje que beberão água venenosa por causa do mesmo pecado. Jeremias 8,14, vamos ler o texto? Porque estamos ainda assentados aqui, reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Essa é a realidade. O mundo e a igreja que está partindo para a apostasia, deixando a palavra do Senhor, receberá como castigo, então, beber água venenosa. Água com alosna, água com absinto. O absinto é símbolo do castigo divino pela apostasia. O que é apostasia? Rejeição voluntária da verdade e das orientações de Deus. E acatamento consciente do engano no lugar. E assim, meus irmãos, vem o sofrimento e tristeza que é representado, então, por esse absinto, por essa planta amargosa. Jeremias 9, verso 13 a 15, diz a palavra do Senhor. Respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Povo de Deus, se prepare em nome de Jesus. Faça o que tem que ser feito em nome de Jesus. Muitos do povo de Deus abandonarão a fé nesses tempos de crise aqui profetizados e não mais andarão com o povo fiel que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ellen White diz em Conselhos sobre o Regime Alimentar, páginas 70 e 74. Por anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo e está com ela tão intimamente relacionada como estão o braço e a mão em relação ao corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos progredir nesta grande obra. Pastores e povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos, a qual não devem deixar para que Deus faça por eles. Ele deixou esta obra para que eles a façam. É um trabalho individual. Uma pessoa não pode fazê-lo para outra. Testemunhos, volume 1, página 486. Então, amados, cada um de nós precisa prestar contas de si mesmo a Deus, precisa avançar. Ellen White continua em Meditações Matinais do ano de 77, página 67. Se os adventistas do sétimo dia pusessem em prática o que professam crer, se fossem sinceros reformadores da saúde, seriam realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E revelariam um zelo bem maior pela salvação daqueles que ignoram a verdade. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Muito sério isso, não é? Não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes profanos, não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes, de preferência a se expor a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens,
Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Haverá uma sacudidura, então, e muita gente vai sair. Por quê? Porque rejeitam a verdade, rejeitam o espírito de profecia, rejeitam o conhecimento que Deus está dando, as orientações, e, portanto, águas amargas beberão e sofrerão. Vamos para a quarta trombeta? Apocalipse 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Glórias a Deus. O que é essa terça parte do sol, da lua e das estrelas que vão escurecer? Quero dizer para vocês com muito respeito e carinho. Haverá uma ampla apostasia da liderança da nossa igreja, e isso está profetizado. O sol, a lua e as estrelas foram primariamente criados por Deus para serem fontes de luz e bênção. Gênesis 1, verso 14 a 18. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas todas, tudo isso em conjunto para sinais e estações. Então, é símbolo de autoridade, isso aqui. E agora, o que acontece? Em sua terça parte, esses elementos perdem sua função, o que mostra que estão sofrendo uma ação satânica, uma influência de ensinos de demônios muito grandes. Efésios 6, verso 12, vai dizer que essa escuridão, essa falta de luz, representa a ação de demônios, a ação de Satanás. Efésios 6, 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Miqueias 3, verso 6. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Então veja, homens, mulheres de Deus em posição de liderança, que um dia ensinaram, que um dia profetizaram, que um dia mostrou o caminho para o povo de Deus, vão abandonar a fé. É isso que está sendo representado aqui. O próprio Jacó entendeu que o sol, a lua e as estrelas representam as autoridades do povo de Deus. Em Gênesis 37, de 9 a 10, quando José teve um sonho, olha, eu vou contar para vocês um sonho. Sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se dobravam diante de mim. E Jacó interpretou, dizendo, quer dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, que somos a autoridade da família, vamos ajoelhar perante você? Então está vendo isso, amados? O próprio profeta Daniel também profetiza a respeito de que alguns vão apostatar da fé, ao passo que outros vão prosseguir ensinando a verdade da palavra de Deus. Vou ler esse texto para você. Daniel capítulo 11, verso 32. São os últimos sinais a serem cumpridos do capítulo 11 de Daniel. 11, verso 32 a 35. Aos violadores da aliança, ele, Satanás, com suas instrumentalidades, o rei do norte, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Você está entendendo? Algumas pessoas de nossa igreja, líderes espirituais, por conta de acordos ecumênicos, por conta de flertar com esse ou aquele entendimento, vão abandonar a fé. E aqueles que permanecerem fiéis, esses próprios irmãos aí vão atacá-los, porque essas interpretações não estão de acordo com as interpretações desses baluartes da fé. E muita gente vai perder cargos na igreja, outros vão ser perseguidos de outra forma, e assim vai acontecer isso aqui. Daniel 12, verso 3 também fala o seguinte, ó:
Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente brilharão. É esse momento de trevas espirituais em que alguns vão abandonar a fé, mas outros prosseguirão ensinando, mostrando a verdade. Será que estou fazendo isso? Em nome de Jesus. Amém? Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo, diz Ellen White. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. The Review and Herald, 27 de maio de 1902. Eventos finais, página 82, primeiro parágrafo, conforme Ellen White ensina. Pastores adoecendo, membros adoecendo, cultos que se pedem oração por doença, questão de saúde, enquanto que uma reforma de saúde refrearia esse poder de Satanás sobre a igreja. E muitos estão aí com a mente embotada, não compreendem, porque estão ancorados lá no passado, com um historicismo mal interpretado. Não é que o historicismo está errado, mal interpretado e mal aplicado às trombetas, aos selos, e por isso a igreja passa por esse problema espiritual, levantando aqui e lá um movimento separado, onde leigos tentam explicar as coisas sem compreensão. Estamos buscando o conhecimento da palavra. Deus está nos revelando. Ellen White continua: haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Isto, porém, não é verdade presente a levar às igrejas. Não é o foco da mensagem. Será o resultado de recusar a verdade apresentada que vai provocar essa sacudidura. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 13, Ellen White. E ela continua: e por aquele tempo a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, para os quais havia muito tendiam suas simpatias. Esses apóstatas hão de manifestar então a mais cruel inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal a seus antigos irmãos e incitar indignação contra eles. Esse tempo se acha justamente diante de nós. Fique avisado. Ellen White, O Grande Conflito, página 608. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz que o mundo. E em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas, tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Já está acontecendo? Já, é um processo. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Eventos finais, página 174. Ellen White continua: muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Profetas e Reis, página 188. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel.
o afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder, sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano, e a verdade de que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como a água de um recipiente que vaza. Manuscripts Releases, volume 13, páginas 379 e 381. Então, meus irmãos, a interpretação feita das trombetas está cumprindo-se aqui, da maneira errada, porque impede as pessoas de se preparar para o que está para acontecer. Mas agora você conhece a verdade. Agora você tem um terreno sólido e Deus exige de você fé, paciência, oração e compromisso. Apocalipse 8,13 diz que depois dessas 4 trombetas aparece no céu uma espécie de urubu, uma espécie de abutre, para mostrar que as coisas vão ficar pior. Porque quando aparece um animal assim, imundo, mostrando alguma coisa, é porque algo que tinha que estar ruim vai piorar. Então, 3 ais são soados como advertências muito solenes de que as coisas poderão piorar. Isso significa que o diabo tem pressa e a igreja precisa acordar. Apocalipse 8,13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. É de arrepiar. Vai piorar. As coisas vão ficar confusas e difíceis. Esses 3 ais aqui é dizendo a palavra de Deus que o diabo vai fazer coisas piores, coisas de sarapantar, coisas de deixar você de queixo caído, coisas de deixar os homens sem sono, inseguros, ansiosos, apavorados, de cabelo em pé. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais, porque o diabo foi expulso de lá. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então é isso. Isso está revelando que o ideal de Satanás quanto à adoração mundial foi frustrada pela pregação dos fiéis guardadores do sábado. Sabendo que pouco tempo lhe resta, ele trabalha com mais afinco, com ódio e poder denodado para atingir esse povo e destruí-los de uma vez. Porque com esses flagelos, fogo, guerras que destrói terras agricultáveis, árvores e campos verdes, que foi a primeira trombeta, destruição da vida marítima, mar em sangue, destruição do transporte marítimo, da segunda trombeta, poluição das fontes de água doce, com águas amargas, na terceira trombeta, a perda do brilho dos corpos celestes, da quarta trombeta. Tudo isso leva Satanás a fazer com que o povo supersticioso passe a imaginar que Deus está sendo irritado pela violação de sua vontade e que uma lei dominical mais exigente, capaz de punir com multas, prisões, perda de direitos civis e morte, seja promulgada. E é assim que ele pretende tapar a boca do povo de Deus e levar o mundo inteiro a perder a salvação, sendo iludidos, claro, de que eles estão servindo a Deus. A igreja do Senhor está avisada, porque Deus pelejará por seu povo naquele instante. Ellen White diz, com muita esperança para todos nós: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve ser nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31, eventos finais 180, parágrafo 4. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Aleluia! Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura.
a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Então, meus irmãos, assim como o povo do passado, precisamos confiar em Deus, ter intimidade com o Senhor, nos consagrar, fazer a nossa parte. O homem de Deus do passado disse assim: ouça, moradores de Judá e Jerusalém, creiam no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creiam nos seus profetas e prosperareis. Foi assim que o povo de Deus venceu, crendo, confiando em Jesus, na sua orientação, na sua revelação, que é para a sua igreja. Crendo e confiando no espírito de profecia. O que a serva do Senhor está nos orientando é o que se cumpre aqui na palavra de Deus. E, portanto, nós precisamos nos preparar. Deus abençoe você. Prepare-se. Deus tem uma obra a fazer na sua vida como tem na minha. Deus nos abençoe. Até o próximo nosso estudo. Vamos estudar a quinta e a sexta trombetas, que é o ato desesperado de Satanás. Contamos com a sua ajuda para divulgar esse vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal. Faça com que essa mensagem chegue para quem tem que chegar, em nome de Jesus. Amém.